quando a gente está falando de renda fixa, você tem alguns investimentos que você pode tirar o dinheiro no mesmo dia, ou seja, ele tem liquidez diária. E se você abrir mão dessa liquidez, colocar esse investimento, sei lá, para 5 anos, 10 anos, preso, normalmente você aumenta essa rentabilidade, porque você mantém mesmo a segurança, né? Investimento no mesmo banco, por exemplo. Mas ao abrir mão da liquidez, você aumenta a rentabilidade. Conseguiram entender a ideia disso? É muito importante compreender isso, porque isso vai ajudar você a escolher o investimento que tem mais a ver com o seu objetivo. Por exemplo, reserva de emergência. Quando a gente escolhe o investimento de reserva de emergência, a gente está procurando liquidez, porque você não pode estar com o seu dinheiro preso no momento que você precisa do dinheiro, e segurança. Você não pode correr o risco de não ter o dinheiro lá, né? Do investimento que você fez no banco, o banco faliu e não tem mais o dinheiro. Quando você escolhe liquidez e segurança, você abre mão da rentabilidade. Então, quando você coloca o dinheiro numa reserva de emergência, você não está preocupada com aquele dinheiro vai render bastante. E sim que ele seja líquido e seguro. Hoje a gente vai falar alguns investimentos de renda fixa que têm essa característica. E partindo desse princípio, quando a gente vai falar sobre investimento de renda fixa, a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é o que é a Selic, porque ela é a base de quase todos os cálculos que a gente vai fazer. Então, Selic, Serviço de Liquidação e Crédito, ela é a taxa básica de juros do governo brasileiro. O que é a taxa básica de juros? Que que o banco empresta que tem juros, ou qualquer coisa que tenha juros, né, leve em consideração a taxa básica de juros do governo. Então, se você vai pegar dinheiro no cheque especial, vai fazer o financiamento, se você vai usar o cartão de crédito e não vai pagar tudo, os juros que vai incorrer no seu cartão de crédito, juros que vai aparecer para você no seu financiamento, ele é influenciado pela Selic. Quanto mais baixa a Selic, mais baixos os juros. Quanto mais alta a Selic, mais altos são os juros. Então, o que acontece quando a gente baixa muito a Selic? O governo baixa muito a Selic, fica muito fácil das pessoas pegarem dinheiro. Não só pessoas, mas vamos pensar em empresas, né? Então, imagina que tem uma empresa que quer construir uma nova fábrica. Se o juro estiver muito alto, ela não vai pegar o dinheiro, porque ela provavelmente não vai ter como pagar aqueles juros. Mas imagina que o governo estava com juros de 10% e baixou para 2%. Juros a 2%, a empresa fala assim, poxa, 10% não dava para pagar, mas 2% eu consigo pagar. Vou lá pegar o dinheiro, faço uma nova fábrica. Com essa nova fábrica eu produzo mais, gero mais emprego, tem mais gente tendo dinheiro. Essas pessoas também estão com dinheiro fácil, né? Estão com facilidade para pegar empréstimo, financiamento e tal. Ou seja, quando baixa os juros, a facilidade de pegar dinheiro aumenta muito o quanto que dinheiro tem na economia. Quando a gente aumenta a quantidade de dinheiro na economia, o que isso gera nos preços? Se eu tenho a mesma quantidade de produtos, mas muito mais gente com dinheiro, o que acontece com o preço dos produtos? Se eu tenho mais dinheiro na economia e a quantidade de produtos é a mesma, eu tenho mais gente com dinheiro, você tem aumento nos preços do produto, o que a gente chama de inflação, né? Então, eu tenho a mesma quantidade de produtos e mais dinheiro, as pessoas vão poder pagar mais pelo mesmo produto. O preço sobe e vemos a inflação. É mais ou menos o que a gente está vendo agora no país, né? A gente viu a taxa Selic muito baixa, mais baixa da história. Antes do governo Bolsonaro, a taxa Selic mais baixa tinha sido 7,25 na história do Brasil. E no governo Bolsonaro, a taxa Selic baixou para 4,5.
E na pandemia baixou para 2, para incentivar o consumo das pessoas, porque senão ficaria muito complicado com muita coisa parada, né? Então, o governo teve que incentivar a produção, incentiva a produção baixando a taxa de juros. Então, vimos aqui a taxa indo para muito baixo, facilitou bastante o uso do dinheiro pela população, pelas empresas, e isso fez com que a inflação aumentasse. A inflação meta desse ano, ou seja, o que o governo estava programando que tivesse de inflação, era 3,75%. E ela já está batendo próximo de 9% no ano. Se pegar os últimos 12 meses, né, não, de setembro a setembro, teremos 9,68% de inflação. Ou seja, está buscando o triplo do que foi programado, né? E por isso a gente viu a Selic aumentar hoje, assim como aumentou na última reunião, na penúltima e tal. Porque não dá para sustentar uma Selic tão baixa sem ter consequências na inflação. Então o Banco Central está subindo, reunião a reunião, a Selic até voltar a um patamar que controle a inflação novamente. Beleza? Conseguiram entender essa linha de pensamento? Eu não expliquei exatamente o que é Selic, expliquei as consequências dela, né? A taxa de básica de juros, né? E por consequência tudo que vem demandado dela. Vou explicar o que é Selic agora, assim que vocês me disserem que entenderam até agora. Eu vou continuar explicando. Então, imagina um banco. Vou citar de exemplo aqui o banco que eu mais uso, que é o Banco Itaú. Então tem o Banco Itaú, ele faz negociações durante o dia, né? Ele recebe dinheiro de gente depositando na conta, ele empresta dinheiro para a gente estar pedindo emprestado a juros, certo? No final do dia, o dinheiro que entrou e o dinheiro que saiu tem que ficar zerado, ou praticamente zerado. Vamos dizer que ele tem que ficar zerado, né? Não é exatamente zerado, mas é próximo disso. Tem que ficar zerado. Todo o dinheiro que entrou tem que sair. Se entrou mais dinheiro do que saiu, ele empresta para alguém. Se saiu mais dinheiro do que entrou, ele pede emprestado. Então, quando o banco vai pedir emprestado para o governo o dinheiro, o governo cobra a taxa Selic, a taxa mais básica de juros que tem. E por isso o banco ele tem que emprestar uma taxa maior, porque senão ele não fica no lucro. Então ele pega hoje a 6,25, né? 5,25 hoje, a partir de amanhã 6,25. Pega a 6,25, ele tem que emprestar a 10, 11, 12% ao ano para ter um lucro em cima do que ele pega emprestado. Por isso, quando sobe a Selic, sobe tudo, né? Quando baixa a Selic, não necessariamente baixa, né? É uma pegadinha aí que o banco fica com lucro, né? Mantém um lucro mais alto. Mas quando sobe a Selic, com certeza tudo sobe junto. Conseguiram entender essa ideia? Essa é essencial para a gente entender o resto. Entendido como é que o banco ele se favorece da Selic, né? Ele pega dinheiro emprestado do governo, a taxa Selic. Taxa Selic é essa que a gente calcula a ano, né? Eu estou falando 6,25% ao ano, mas ela é de um dia, né? O banco pega emprestado do governo e no dia seguinte devolve. Então ele calcula o quanto que seria no ano e divide por um dia e é o quanto que ele paga a mais, certo? Ou recebe a mais, que ele pode pegar emprestado do governo também. Pode emprestar para o governo também. Beleza. A Selic é essa taxa básica. E ela varia como? Ela varia de acordo com a decisão do Comitê de Política Monetária, que é o comitê formado pelo presidente do Banco Central, o ministro da Economia e mais algumas pessoas que são chaves nessa área da economia do país. Ele se reúne a cada 45 dias, em média, né? Às vezes dá 49, às vezes dá 42, por aí.